É um prazer falar com você. Eu sou o Renan Silva, responsável comercial pela 28K Group. Com certeza você já recebeu algum tipo de e-mail meu ou já viu alguma postagem minha no LinkedIn. Eu prometo que eu vou ser bem breve, até porque esse vídeo ele está no YouTube, então você tem a opção de colocar ele na velocidade 1.5, 2.0. Eu sei que seu tempo é muito valioso, mas o que eu tenho para falar aqui é realmente para mostrar tudo que a gente vem fazendo hoje no segmento de energia, principalmente com a Y2B, que é a nossa consultoria comercial. E eu acredito que vai poder agregar valor e também pode ser que o que eu vou te apresentar seja algo que você esteja buscando nesse exato momento para trazer organização, previsibilidade e aumento de faturamento para o seu negócio. Então eu vou compartilhar a tela aqui, qualquer momento você pode pausar o vídeo ou colocar numa velocidade rápida, ou pode voltar a retomar o vídeo depois. Eu quis testar algo diferente dessa vez, para ficar um pouco mais próximo e também algo mais dinâmico. Hoje eu vou abrir tudo que a gente faz na Y2B para você validar se realmente é algo que pode te ajudar ou não. Então vamos lá, vou compartilhar a tela, porque eu não quero perder muito seu tempo, e eu vou ser rápido, esse vídeo aqui vai ter o objetivo aí de uns 4, no máximo 5 minutos. Então, aqui é a estrutura da Y2B, que com certeza eu já mandei alguns e-mails para você, né? Se você não viu ainda, a estrutura da Y2B, que é o nosso método de data, ele foi pautado no Receita Previsível, que é o método mais conhecido hoje de vendas e o método que mais gerou resultados até então. É um método mundial. Nós somos chancelados pelo Receita Previsível aqui do Brasil. Então, o método de data, que é pautado na nossa vivência do segmento de energia mais comercial, e o Receita Previsível tem essas 5 etapas, onde a gente tem a primeira etapa, que é a etapa de imersão, onde a gente vai entender sobre o seu negócio, sobre o atual momento do seu comercial, sobre as dificuldades e necessidades em geral. A gente vem depois para a etapa de desenvolvimento, onde a gente começa a elaborar todo um playbook de vendas, toda uma estruturação, para depois a gente vir para a etapa de aplicação. Aí aqui tem as reuniões, tem os softwares que a gente vai utilizar. A etapa de treinamento é o nosso treinamento comercial. Para empresas aqui de São Paulo, normalmente a gente faz esse treinamento em loco, ele tem duração ali de mais ou menos 9 horas. Dependendo do estado, a gente pode ver a possibilidade também de fazer esse treinamento presencial ou online, tá? E a gente vem para a última etapa depois, que é a etapa de acompanhamento, é mais onde a consultoria vai acompanhar o time e o gestor comercial, né, para entender ali as principais dificuldades e fazer alguns ajustes finos. Eu vou te mostrar agora como que é pautada essa metodologia, né? Com certeza você já deve ter visto isso, então vou passar isso aqui muito rápido. Essa metodologia nossa do método de data, né, tá pautada no Receita Previsível e ela é dividida em 3 etapas, ou seja, são 3 funis. O primeiro funil é o GDY, é aqui que ficam os vendedores pré-vendas, o SDR, o BDR. Qual que é o foco? É aumentar a demanda do seu time do comercial, né? Ou seja, fazer o outbound, por isso que é o funil Y, que a gente deixa aqui no desenho, ó. É o quê? Fazer prospecção ativa, buscar novos clientes, mas também receber os leads inbound, que vem das estratégias de marketing. E aí esse pré-vendedor, ele vai fazer a qualificação. Esse lead é qualificado, é uma oportunidade para o seu negócio, vai passar para o vendedor closer, que fica no comercial de conversão, e aqui o foco é o quê? É a primeira venda. A gente reduz a margem, coloca o cliente para dentro para ele pelo menos conhecer o seu negócio. Porque a gente sabe que está cada vez mais caro buscar novos clientes. Então a gente não pode perder muita oportunidade de venda. Claro que tem o cuidado com a margem, mas a gente busca fazer essa primeira venda com muita agressividade. E depois, esse vender, né, esse novo cliente, ele vai para o comercial de escala, que é onde fica o comercial, o vendedor ali, o farmer, que ele é responsável por manter o relacionamento na carteira de clientes, por reter os clientes, não deixar os seus clientes ficarem inativos e buscar sempre novas oportunidades de up e cross, que é o quê? Buscar novas vendas, tá? Então é aqui que uma empresa ela se torna saudável, previsível, organizada e lucrativa. Agora eu vou mostrar como é que essa estrutura fica, né, no software. Hoje, antes de eu apresentar o software, nós somos partner RD, ou seja, é o maior software hoje de marketing, né, de inbound marketing da América Latina, e ele também foi comprado pela TOTS, que é uma empresa gigantesca que compra ERPs e CRMs. Ou seja, o RD, então, ele tem tanto a parte de marketing quanto a parte comercial. E é por isso que a gente indica para os nossos clientes e também porque ele tem um valor muito baixo ali mensal para você utilizar a ferramenta. Então, com o RD, a gente consegue criar ali o conceito do RevOps, que é o quê? Integrar marketing, comercial e pós-venda. Tudo isso numa ferramenta só para você, gestor comercial ou dono de negócio, ter tudo isso organizado e aí você consegue ter a sua previsibilidade comercial e também entender quais são os gargalos do seu time ali hoje. Tá? Então, aqui é o RD Marketing, brevemente eu vou passar por ele.
Ele tem diversas funcionalidades que mais fica com o time de marketing, né? Se você tiver uma agência de marketing ou um time de marketing interno, esse time, ele vai entender como funciona, mas basicamente isso aqui é um exemplo de um cliente que recebeu 104 leads e ele conseguiu, né? O gestor comercial, ele consegue entender que seu time fez 72 vendas. Aqui ficam todos os clientes, né? Toda a base de leads que estão chegando, toda a comunicação do seu negócio, você consegue ver ali quem são eles, que horário que ele chegou e etc. E aí a gente vem para o RD CRM, que é aqui que a gente faz a integração. Todos os leads que chegam lá, que são marcados como uma oportunidade, vêm para o CRM. No CRM, nós trabalhamos com 3 funis, que são exatamente os 3 funis que a gente falou da metodologia, né? A gente tem o funil GDY, o funil de conversão e o funil de escala. No funil GDY, fica o SDR e o BDR. Depois a gente tem o funil de conversão, que é onde fica o closer, e o funil de escala, que é onde fica o farmer. E aí aqui é exatamente a estrutura dos funis, ó. Aqui é a parte de configuração, né, onde estão todas as etapas dos funis, de acordo com a necessidade da empresa. A gente analisa muito antes de desenvolver isso aqui. Ó, funil de closer, todas as etapas. O funil de farmer também, todas as etapas. Né, isso aqui é uma configuração. E aí aqui fica a telinha, não tem nenhuma oportunidade aqui, deixei isso aqui de propósito, aonde o vendedor, ó, ele tem as etapas que ele vai trabalhar. Vamos supor que eu sou o Renan de pré-vendas. Eu só tenho acesso a esse funil e eu sei que na minha etapa eu tenho outbound, inbound, contato feito, levantada de mão, qualificação e reunião de diagnóstico, de acordo com a metodologia que a gente desenvolveu para essa empresa, que no caso é a nossa da 28K. Para você, gestor comercial ou dono de um negócio, o RD também tem relatórios, né? Então a gente tem uma visão aqui de relatórios onde você consegue ver as oportunidades criadas, volume de vendas perdidas, o volume em valor. Você consegue colocar aqui isso aqui mês a mês, né? Ele tem uma outra visão aqui de painel, onde ele também vai mostrar aqui, ó, o volume de vendas, ó. O volume de valor que teve, né, nesse caso aqui, o que foi perdido, o ticket médio, a gente consegue entender também os principais produtos que estão sendo vendidos, os vendedores que estão mais performando, ou seja, é uma ferramenta bem completa e essa ferramenta, ela de fato vai resolver as suas necessidades no que tange comercial. O seu time vai conseguir trabalhar nela, porque é uma ferramenta bem simples e bem intuitiva, e você também vai conseguir gerir o seu time aqui, tá? E aí, da onde que a gente cria, né, toda essa estrutura aqui que a gente está vendo aqui da configuração do CRM, né, com as etapas? A gente faz primeiro no playbook, né? É um playbook completo, e por que que a gente desenvolve um playbook? A gente já percebeu, talvez você tenha passado por isso, que normalmente as empresas de energia, elas têm ali um time de vendas, às vezes elas têm ali 1 ou 2 vendedores medalhões, né, que são aqueles vendedores que batem meta, que são muito bons, só que aí num belo dia, ou esse vendedor se aposenta, ou ele fica afastado, ou ele recebe uma outra oportunidade, ele sai do negócio, e aí normalmente o gestor, né, o comercial ou o dono, ele fica refém. Por quê? Porque às vezes ele não tem um processo muito apurado, ele não tem um processo completo, que é o quê? Um playbook de vendas. E aí, por isso que a gente cria um playbook completo para depois ir para o CRM. Nesse playbook, a gente resolve todas as dores. Então vamos supor, eu, Renan, acabei de ser contratado pelo seu negócio, e aí você está numa correria louca, o seu time comercial também está numa correria. Quem que vai cuidar desse novo vendedor? Primeira coisa, ele vai passar pelo onboard, né, onde o RH faz, ou um vendedor mais experiente que vai acompanhá-lo, mas esse vendedor experiente não vai precisar acompanhar ali no micro. Por quê? Porque tem um playbook de vendas. Ó, no funil de SDR e BDR, a gente coloca todas as etapas. Etapa 1, etapa 2, 3 e 4, e na hora que a gente abre, ele começa a ramificar, ó. Olha as informações, ó. A gente vai abrindo, ó, olha as informações. Ou seja, a gente coloca aqui exatamente tudo mastigado para o seu novo vendedor entender o que ele precisa fazer. Tá? Aí a gente tem a etapa de closer também mastigado com todas as etapas, ó, o que tem que fazer, ó, que nem se vendeu ou não vendeu, o que tem que fazer depois, tá? Aí a gente tem aqui o funil de farmer, também com todas as etapas, ó, bonitinho, ou seja, isso aqui vai mitigar aquele problema que você pode ter futuramente de perder um vendedor e aí ficar refém de não ter um playbook, tá? Isso aqui facilita muito os processos e o dia a dia do time de vendas. E esses processos a gente consegue colocar aqui na RD, tá? Então, nessas etapas aqui, a gente consegue colocar configurações com mini resumos desse playbook, e aí o vendedor consegue tanto ver no RD, né, as informações do playbook, e quando ele quiser uma versão mais apurada com o micro do micro, ele consegue ver aqui nessa visão, tá? Depois a gente vem para um tipo de relatório que nós apresentamos para os nossos clientes, né? Então, além do RD, a gente também cria uma estrutura de relatório ali mais visual, né? Um relatório mais moderno, onde a gente consegue acompanhar ali o volume de leads que a empresa está tendo, se está tendo conversão ou não, quais são as fontes de maiores canais que você tem de clientes, tá? Quais são essas fontes que estão dando resultado? Se é busca paga, é cliente ativo, é novo cliente, é prospecção, é feira de eventos, é visita, né? Quais são os valores? Então, ou seja, aqui a gente consegue ter um geral do seu time de vendas e isso para você como gestor, você consegue acompanhar isso aqui com mais detalhes e mais facilidade.
Agora eu venho para a etapa do treinamento. Lembra que lá no Método de Data tem a etapa do treinamento? Legal. Aí a gente vem para cá, ó. Esse é o treinamento da Y2B, é esse treinamento que a gente falou, né, que tem 9 horas de duração. Esse treinamento ele foi pautado muito em tudo que a gente viveu, tanto do comercial, né, eu já tenho 20 anos trabalhando no comercial, e o meu sócio, Kaique Martins, além de trabalhar no comercial, ele também tem mais 11 anos de experiência no segmento de energia. Então a gente desenvolveu esse treinamento completo, ele tem todos esses slides aqui, ó, que vocês estão vendo, olha o tanto de coisa que tem, ó. Vou passar para o lado aqui rapidamente, só para você ter uma noção. Ó, tudo isso aqui é o treinamento, ó. Então, esse treinamento a gente vai falar de mentalidade, a gente vai falar ali de técnicas de vendas, a gente vai falar de estrutura de prospecção, estrutura do comercial, vai falar de CRM, vai falar de gestão para os gestores, ou seja, a gente aborda tudo. Perfil comportamental, que é uma estratégia pouco usada para vender mais, tá? A gente vai abordar as principais técnicas de vendas consultivas para um vendedor ter maior performance e maior taxa de conversão. Um treinamento praticamente ali que tem 268 páginas. Tem vídeo, tem dinâmica e, além do treinamento, a gente tem a apostila. A apostila ela está resumida, né? Porque não tem muitas imagens. A apostila a gente entrega também para o time. Tanto a apostila quanto essa versão aqui de treinamento a gente entrega para o time comercial e para os gestores. A apostila hoje já tem 122 páginas. A gente vem atualizando ela constantemente, mas já tem muito material enriquecedor, tá? E o que a gente gosta de dizer é que não estamos inventando a roda aqui. Tá? A gente está aqui exatamente somente para complementar tudo que a gente viveu no segmento comercial e de energia. Muita coisa a gente aprendeu em treinamentos, muita coisa a gente viveu na prática e muita coisa a gente agregou valor. Não estamos inventando a roda e nem queremos isso. E muita coisa também está pautada no método do Receita Previsível. Tá? Então essa é a estrutura completa. Ó, até para você ver aqui, esse é o playbook que a gente entrega, né, do treinamento. A gente teve esse treinamento na Exergia há pouco tempo, então a gente entrega exatamente aqui esse livro físico, né, para ficar na empresa como um legado e um manual ali, além de toda a estrutura online que a gente também entrega. E eu quero dizer aqui, né, alguns dos clientes que já passaram por esse treinamento. Nós temos a Epsi, né, que fica aqui em São Paulo, a PowerCon do Paraná, a gente tem a NBTech também aqui de São Paulo, no caso de São Bernardo, das Cuba, que fica no interior. Né? Tivemos a Smart PS também, que fez treinamento esses dias, e além de outros clientes que já passaram aqui, que tem fotos ali no LinkedIn, que a gente já postou várias vezes, tá? Aqui, para finalizar, não quero mais tomar muito seu tempo, nós somos a única consultoria no segmento de energia que somos chancelados pelo Receita Previsível. Isso aqui, até para provar, a gente paga para estar nessa consultoria, né? Todo ano a gente tem que pagar um valor ali bem razoável para estar lá, para pegar as novidades, para trocar experiências. Então é um método exatamente pautado em tudo que já deu certo no segmento de vendas no geral, que foi desenvolvido por eles. E finalizando a nossa estrutura da empresa, né? Então, a 28K Group é um grupo de empresas e a Y2B está dentro desse grupo. Aí a gente tem a consultoria, nós temos tecnologia, o método de data que você viu, CRM, treinamentos e automação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do que eu apresentei, né, e fez sentido, estou deixando um link tanto aqui no YouTube quanto lá no e-mail, que é para você entrar na minha agenda, marcar um horário para a gente fazer um bate-papo. Esse bate-papo é rápido, ali de 15 a 20 minutos, por ligação mesmo, onde a gente vai entender quais são as suas dificuldades no comercial, as suas necessidades, e de acordo com tudo que a gente conversar nessa ligação, podemos marcar uma reunião presencial, se você estiver em São Paulo, aqui na capital, ou online, para de fato mostrar tudo que a gente pode fazer por você e ali apresentar valores para a gente iniciar uma parceria, tá bom? Eu aguardo o seu retorno, tenha uma excelente semana.